Mas sempre peço ao Senhor nosso Deus que fale comigo sobre que palavra ministrar nesse momento no qual considero eu de grande importância e privilégio, porque humanamente falando eu não sou digno de estar aqui a servir ao Senhor nosso Deus. Acho que nenhum homem é, mas pela misericórdia do Pai, desse Deus tão amoroso, né? Aqui estou. Ele sempre primeiro fala comigo, e fala muito, e passo algumas madrugadas, muitas delas pedindo direção, recebendo uma palavra que sempre me leva em algum momento a um choro, a uma lágrima, a um meditar, e é o que nós viemos fazer aqui nesta noite. Quando participamos de um momento, de um culto, no qual denominamos como um culto de Santa Ceia, a palavra, ela nos recomenda que haja uma autorreflexão. Todo mundo já sabe. Mas na maioria das vezes, chegamos à casa do Senhor de forma muito automática, muito preocupada com o horário, com a agenda, com o que vamos fazer ao sair daqui, com os problemas que ficaram, com a ansiedade, com o celular que toca toda hora a mensagem do WhatsApp, com tudo. E mais uma vez participamos da ceia sem a devida reverência ao Senhor nosso Deus. Por isso que antes de ler a palavra do Senhor nosso Deus, eu quero pedir a você que você se desconecte. É difícil, mas de tudo, das suas lutas, das suas insatisfações. Se desligue um pouco do que tem a fazer a partir do momento que aqui nós estaremos analisando a palavra do Senhor. Não seja uma análise da minha oratória, hermenêutica, homilética, mas que seja uma análise pessoal de cada um aqui neste lugar, em relação ao que é participar de um culto de Santa Ceia, um culto de adoração, um culto de entrega, um culto no qual diz a palavra que nós viemos lembrar do que Jesus fez na cruz, só isso, do seu sangue, em pró das nossas vidas, por causa do nosso pecado, por causa do nosso erro, por causa das nossas falhas. O título que eu dei a esta mensagem é: O justo vive pela fé, e por isso ele não retrocede, e por isso ele não volta, e por isso ele não desiste. Mas não é dos seus projetos, não é dos meus sonhos, não é daquilo que nós queremos. Nós não retrocedemos, diz a palavra de Deus, ao caminho da eternidade. E é isso que a gente quer tratar aqui nesta tarde. Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir para você abrir a sua boca e repetir comigo 3 palavrinhas apenas, mas que considero eu que já será um aviso para o inferno de que ele não vai tirar você do caminho do Senhor. Diga comigo: eu não retrocederei. Vamos dizer de novo: eu não retrocederei. A leitura inicial desta mensagem está na carta aos Hebreus. Antes de ler, para que todos saibam, aqueles que não fizeram ainda o CETEB, porque não tem tempo, aqueles que não foram ainda lá entender o que acontece no Instituto, porque também não tem tempo, tem outras prioridades. A carta aos Hebreus, e a gente só vai saber disso quando começar a estudar. A carta aos Hebreus é uma carta com instruções, é uma carta com encorajamento, é uma carta com exortações. Carta essa
escrita a um povo. E aí vem o pastor André dizer que toda vez que lê a Bíblia, ele não lê que essa carta era apenas ao povo hebreu. É uma carta a esta igreja que está aqui nesta noite. Assim eu creio. Carta essa escrita a um povo que estava em perigo. Eu não sei se você reconhece que está em perigo, mas eu vivo em constante perigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo ele está o quê, igreja? Então nós estamos em perigo constante. No nosso casamento, na nossa família, a nossa vida com Cristo, os nossos dons, nossos talentos, está sempre em perigo. Em Hebreus, se você for estudar, vai dizer que este povo estava em perigo, sabe por quê? Em perigo de endurecer o seu coração. Aí é Deus falando conosco. O tempo de homens e mulheres de coração duro. Endurecer o seu coração pela incredulidade. Pode o crente ser incrédulo? Pode. E a consequência disso é só que nós vamos nos afastando, nós vamos nos esfriando, desviando-se assim do Deus vivo. Mas eu estou na igreja toda semana, pastor, eu faço parte de um ministério, eu ouço a palavra via internet, eu leio tanto a palavra de Deus. Esses mesmos eu tenho visto perderem assim, consequentemente, o descanso eterno, aquilo que Ele nos prometeu. Eu não estou falando sobre o agora, não mais sobre hoje, não mais sobre as nossas prioridades, das nossas preocupações, mas o que eu tenho lido, o que eu tenho estudado. Deus tem me levado a me lembrar que há algo ainda maior do que aquilo que estamos a viver aqui como homem. A eternidade, descanso eterno prometido, como a palavra diz, por Deus. Mas não só ao povo hebreu, não, gente. Ao povo hebreu, sim, mas a nós também. Sentado mesmo, capítulo 10, verso 39, se puder colocar aqui no Data Show para mim. Hebreus 10, 39. Irmão Leandro me ajudou. Ele preparou uma arte aí bonita para mim. Vamos ler juntos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação do que, igreja? Da nossa alma em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai amado Deus. Queremos ouvir a tua voz. Quebra qualquer dureza, qualquer dificuldade, retira qualquer impedimento, nos desliga, se necessário for, das nossas preocupações, para ouvir a tua vontade aqui neste lugar, nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Que não seja apenas uma leitura, uma repetição de uma leitura bíblica, Pai. Mas a minha oração é que saiamos daqui nesta noite vivendo aquilo que estamos lendo na tua palavra, Pai. Nos ajuda, nos capacita, nos direciona, Pai. Não seja mais a minha mente, Pai, nem o meu coração, não. Mas seja o Senhor, seja o teu Espírito a me usar, a constranger a mim e a esse povo que veio te ouvir, Pai, que veio mostrar e dedicar ao Senhor o amor de cada um aqui.
pelo Senhor, que é tão grandioso em nossas vidas, é o Rei das nossas vidas, é o nosso Pai, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tenho certeza que há coisas reservadas de Deus aqui para a nossa vida espiritual, Pai. Por isso te louvamos aqui neste lugar, em nome de Jesus. Saiamos daqui cheios de Ti, da Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Lá em Hebreus, voltando à palavra do Senhor, capítulo 11, no verso 23, se puder colocar também, eu vou ler até o 29. Vai dizer assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Ou seja, eles não temeram nada, como nós deveríamos também fazer, não temer nada e nem ninguém, pois nós confiamos neste Deus, e por isso estamos aqui neste lugar, nesta tarde. Eu estou falando de fé, eu estou falando de crença, eu estou falando de entrega. Eu estou falando aqui que Moisés, pela fé, ou seja, Moisés, porque cria, porque acreditava, porque se entregava, porque se doava. E a mesma coisa, espero que na sua história de vida, você possa dizer que pela fé, você não temeu nenhum decreto, nenhum governo, nenhuma justiça, nenhum inferno, nenhuma luta, nada que tenha se levantado contra você. Aí vai dizer o verso 24, que pela fé Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou, ele disse não. Primeiro, meu Deus, ele disse: eu não quero nada que não seja a vontade do Senhor na minha vida. Eu entendo que é Deus aqui falando conosco que nós precisamos recusar algumas coisas também no nosso dia a dia. Recusar a nossa carne, recusar os nossos conceitos, recusar as nossas vontades humanas, recusar tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Se viemos aqui nesta tarde, mais uma vez, participar de um ato no qual a lembrança é o que Jesus Cristo fez por nós, e deu a sua vida, o seu sangue, para nos salvar, o que eu entendo aqui que o Senhor está dizendo para nós: Moisés recusou, pastor André recusou as ofertas. Você coloca o seu nome e diga: eu estou a recusar aquilo que me afasta de Deus. Qualquer que seja, pode ser dinheiro, pode ser muito dinheiro, pode ser um carro novo, pode ser uma casa, pode ser o que for, mas a vontade do Senhor, e se é o que nós queremos ouvir aqui neste lugar, for verdadeira ao nosso coração, aí sim estaremos aqui cumprindo a vontade dEle e fazendo aqui inicialmente uma autoverificação na nossa mente, no nosso coração, naquilo que nós pensávamos até esse momento, para que daqui para frente, como foi ministrado nos louvores, possamos sentir aquele Espírito Santo que está aqui a nos tocar mais uma vez, a nos balançar, a nos constranger, a nos acordar aqui. Eu não sei se você crê assim, mas eu creio que esse seja o papel do Espírito Santo de Deus, se nós permitirmos. As asas dele estão lá de trás, até aqui na frente, e todos nós estamos debaixo dessa asa. Em Apocalipse vai dizer que há uma nuvem aonde esse Espírito se encontra, sobre as nossas cabeças. Eu sei que muita gente acha que isso é muito poético, mas a experiência de vida com Deus vai nos constrangendo a tal ponto de não usar mais isso como imaginação, mas de conseguir ver isso. Essa nuvem está aqui, está sobre a tua cabeça, está sobre a sua vida.
E está falando já com alguns aqui, mesmo no início desta mensagem, assim eu creio. Então ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Meu Deus, será que nós também somos capazes de, não só entender isso e falar: eu estou disposto a sofrer o que for necessário, a trabalhar, a honrar, a me dedicar, a me doar, exatamente como está ali a palavra de Deus, junto com o povo de Deus. Eu prefiro ser maltratado do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Essa versão é ARA atualizada em 2017, as palavras mudam um pouco, mas elas levam a gente a uma compreensão, e a tradução diz: prazeres transitórios do pecado. Tudo que esse mundo nos dá é transitório. Ele passa, ele apodrece, ele estraga, ele envelhece. Mas o que nós viemos aqui nesta tarde é participar de uma mesa no qual o Senhor nos prometeu e nos deu com a sua graça, sabe o quê? A eternidade. Será que todo mundo sabe o que é eternidade? Eternidade é o presente maior que Deus poderia nos dar. É a nossa vida eterna ao lado dele. E por isso preferiu ser maltratado junto com o povo do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Enquanto Deus for a nossa real prioridade. Todos nós dizemos que Deus é minha prioridade. A minha vida é dele. O meu trabalho é dele, o meu recurso é dele, a minha casa é dele, o meu casamento é dele, a minha família é dele. Será que é mesmo? Será que quando vem aquela oferta, que o inimigo ele põe ofertas? E quantos crentes têm caído nessas armadilhas? Muitos de nós, pastores, crentes maduros, mulheres maduras, têm trocado a eternidade exatamente pelas oportunidades. O verso 26 vai dizer que ele entendeu. Ele entendeu. Em nome de Jesus, que eu e você, nós entendamos nesta noite que ser desprezado por causa de Cristo, olha o que diz a palavra do Senhor: ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Que coisa linda! Será que um dia nós conseguiremos viver e entender isso? Será que nós podemos nos colocar na leitura deste verso para a nossa vida? Eu entendi. Será que eu posso dizer isso? Eu entendo. Será que eu e você vai ficar mais bonito ainda se centenas de pessoas ao final deste culto poder levantar a sua mão e a sua voz e dizer assim: pastor, eu entendo. Pastor, não. Deus, eu entendo. Entendo que ser desprezado por causa de Cristo é sim. O que está querendo dizer aqui a Bíblia, gente? Sofrer por causa de Cristo, ser humilhado, ser envergonhado, ser considerado um maluco. Alguns até usam expressões mais cruéis, né? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava, igreja, ele contemplava a recompensa. Será que nós entendemos aqui o que está a dizer, que há uma recompensa? Essa recompensa está aqui nesta noite.
Esta recompensa de Deus para nós está aqui. E será que estamos a contemplar o que a palavra está nos dizer? Que você contemple o Espírito Santo, que você se encha, que você entenda, que você saia daqui cheio, querendo ouvir mais de Deus, buscá-lo na sua presença diária, em tudo que você faz, nas suas palavras, nos teus atos, nas suas escolhas, nas suas prioridades, em tudo aquilo que cabe a você, você possa fazer o melhor, lembrando-se sempre que você é um representante de Jesus Cristo no teu trabalho, na tua casa, na tua parentela, na sua rua, no seu condomínio. Aí nós vamos contemplar esta recompensa. Ou seja, não há tesouros do mundo, não há tesouros do Egito, não há propostas indecentes por parte do inimigo contra as nossas vidas que pode nos afastar da eternidade, que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas para obter essa eternidade temos que viver aqui a vontade do Senhor. E o verso 27 vai dizer, e eu quero repetir isso porque a gente só consegue vencer isso, a gente só consegue fugir das tentações, a gente só consegue negar os erros, a gente só consegue dizer não à nossa carne, a gente só consegue dizer não às propostas que virão contra as nossas vidas, se nós tivermos fé naquilo que nós estamos aqui projetando sobre as nossas vidas, a palavra do Senhor, a busca da eternidade. Aí vai dizer novamente, no verso 27, pela fé, ou seja, eu acredito, eu entendo, pela fé. Moisés, olha o que ele fez. Moisés abandonou o Egito, verso 27, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você entendeu? Pela fé. Nós aqui nesta tarde, antes do servir o pão e o cálice, nós vamos olhar para Jesus Cristo e dizer, pela fé, eu abandonei os meus pecados, os meus erros, as minhas mentiras, não ficando amedrontado com a ira do rei, sem medo de nada, sem temer coisa alguma. E vai dizer que pela fé ele abandonou, porque ele permaneceu firme. Você está entendendo porque sempre que nós podemos, nós precisamos estar na casa do Senhor a cultuar o nome dEle e adorá-lo, o teu santo nome, porque nós vamos obter fé e nós vamos abandonar as fraquezas da nossa carne. E vai dizer a psicanálise, talvez hajam alguns aqui que conheçam um pouco mais sobre isso, vai dizer que o camarada, que a mulher, nós temos os nossos erros e precisamos contê-los e controlá-los, ou seja, gerenciar os nossos pensamentos, os nossos traumas, a nossa vida, para que eles não voltem, e assim seremos libertos por Deus. E para isso precisamos estar firmes em Deus, não é no pastor, não é no diácono, não é diante da igreja, não é diante dos líderes da igreja. Aqui diz que precisamos estar firmes como quem vê aquele que é invisível. Quem é invisível? Nós não podemos ver Jesus aqui com os nossos olhos, mas nós podemos sentir
Tivemos uma experiência sexta-feira, eu e o diácono Walter. Com um homem de Deus aqui. E Deus estava aqui. Ele livrou um homem do suicídio. E esse homem veio parar aqui na igreja. E aí eu pude ver o quanto Jesus o amava. E pude, numa simples oração e conversa, fazê-lo entender, mesmo percebendo que os demônios vieram atrás dele. Não sei se você crê assim, mas o que o demônio queria era acabar com a vida dele. Mas podemos olhar naquele momento para aquele servo, para aquela história e ver que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Ou seja, não precisávamos ter medo, apesar da situação, da história, dos demônios, porque pela fé foi Deus quem trouxe esse homem aqui. Pela fé foi Deus quem o curou e mudou a história dele. Pela fé foi Deus quem o livrou de uma maldição, talvez hereditária, mas sobre a vida dele ou sobre a família. Mas é pela fé, não foi por mim, não foi pelo Walter, pelos minutos que tivemos com ele, foi pelo Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. E o verso 28 vai dizer: pela fé celebrou a Páscoa. Nós viemos aqui celebrar o que, pastor? Celebrar esse Deus nas nossas vidas, celebrar o feito por nós, celebrar a sua grandeza, o seu amor, a sua doação, o teu sangue, só isso. Não viemos aqui celebrar essas paredes bonitas, não, essa igreja linda, não, nem o bispo, nem o pastor André. Não viemos aqui. Viemos aqui celebrar ao Santo dos Santos, aquele que é digno. Por isso o nosso melhor, por isso a nossa adoração, por isso a nossa entrega, por isso a nossa humilhação. Eu falei humilhação. Mas como humilhação, se nós não choramos, não nos entregamos, não pedimos perdoa-me, Pai, não dizemos misericórdia, não abrimos a nossa boca, não glorificamos ao Senhor nosso Deus? Não, o cara vai pensar que eu sou assembleia, vai pensar que eu sou pentecostal demais, vai pensar que eu sou exibido, vai... Abra a tua boca e glorifica ao Senhor nosso Deus. Diga o quanto você o ama. Mas não só aqui, mas na tua casa, no teu trabalho, no caminho, em tudo que fizer. E aí nós celebraremos, como ele, pela fé, ele celebrou o derramamento do sangue. Meu Deus, isso é muito grande para nós. Nós estamos aqui a celebrar algo que não merecemos, a Santa Ceia do Senhor. Eu não sei quantos entendem ou estão a entender. Eu não sei se eu consigo transmitir aquilo que o Senhor falou comigo, e por isso tanto eu chorei. Mas estamos aqui a celebrar, a nos lembrar sempre, sempre de tudo que Ele fez por nós. Então, antes de qualquer serviço ao nosso dispor por parte dos diáconos ou dos obreiros, a primeira coisa que precisamos é reconhecer o quão pequeno e ínfimo que somos diante de um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Senão não tem sentido. Então comece a pedir perdão, comece a dizer me muda, comece a falar me molda, comece a pedir: Deus, me coloca cada dia mais o teu amor, a tua vontade de estar na tua casa, de te servir, de te amar, de me doar, de orar uns pelos outros, de clamar pelo problema do outro, de interceder por aquele que está desanimado, desamparado. E por que ele celebrou a Páscoa? E
que o derramamento do sangue para que o exterminador, olha só, gente, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Será que você entendeu que agora ninguém pode tirar a sua eternidade, só você? Será que aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, ninguém mais pode meter o bedelho, meter a mão? Não tem inimigo, não tem demônio, não tem mal, não tem inferno, não tem nada, se você não permitir. Para que o exterminador não tocasse. Ele não vai tocar na sua vida, ele não vai tocar no seu casamento, ele não vai tocar nos seus filhos, ele não vai tocar na sua história, ele não vai tocar no seu trabalho, no teu emprego, ele não vai tocar na sua saúde, ele não vai tocar na sua vida com Deus. E o verso 29 vai dizer que pela fé, mais uma vez, igreja, pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Há alguma coisa que você não consegue vencer? Há algum pecado, algum erro? Há uma tentação, há uma batalha, há uma muralha, há um mar intransponível na sua frente, seja o que for. Olha o que a Bíblia está nos dizer. Eles, os israelitas, pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Sabe essa batalha? Sabe essa luta? Sabe aquilo que está tentando te afastar da presença do Senhor, de entender aquilo que o Senhor está te dizer, de viver a vontade do Pai? Sabe exatamente isso? Aqui está dizendo que nós podemos atravessar e vencer. E quem está dizendo isso é a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, o Senhor das nossas vidas. E quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, depois que eles passaram, depois que eles estavam salvos, depois que eles alcançaram aquilo que eram para eles, a terra prometida, os egípcios tentaram fazer o mesmo. Eles tentaram. Essa história é Deus deixando para mim e para você aqui nesta noite. Eles tentaram fazer o mesmo, mas foram engolidos pelo mar. Eles morreram. Há um exército sobre a sua vida, contra a sua vida. Há uma batalha. Há alguém. Há um demônio. Há um espírito maligno tentando tirar a tua paz. Olha o que a Bíblia está a dizer aqui nesta noite. Tenha fé. Acredite. Não desista. Não retroceda. Não volte. Pelo contrário, continue caminhando. Continue firme. Continue acreditando. Continue em busca da tua terra prometida. Porque quem prometeu foi Deus, não foi homem. Então ninguém, nada vai te tirar da presença do Senhor, ou seja, dessa eternidade, dos céus, da salvação, dos livramentos que Deus tem aqui neste lugar para todos nós. Basta uma palavra de Deus e a sua vida pode mudar, a sua cura pode chegar. Basta uma palavra por parte dEle, em confirmação à tua fé, que essa história vai se reverter. Mas eu não estou falando aqui dos projetos, dos sonhos, das necessidades humanas, não. Eu estou dizendo de voltar a caminhar em direção à nossa eternidade. E eu tive muita dificuldade de preparar esta mensagem agora à tarde, porque o bispo ele pregou exatamente pela manhã nisso aqui. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Vão falar que eu estou imitando a mensagem dele. De vez em quando eu imito mesmo, porque dele eu posso. Mas Deus foi me dando uma direção diferente.
que vai findar no mesmo lugar, na eternidade, na vida eterna. Esses dias eu li no Facebook: quer enriquecer? Quer comprar carro? Facebook tem coisa boa também. Quer comprar casa nova? Vá trabalhar. Não vem para a casa do Senhor pedir isso não, porque aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de adorar esse Deus, de dizer com a minha presença o quanto eu o amo, de dizer o quanto eu o quero, de dizer: me muda porque eu preciso que o Senhor me mude. Aqui é lugar para isso. Isso é ser crente. Agora, se você entender que eu estou falando algo que a Bíblia não diz, você se enquadrará, e eu falo isso com tristeza, e talvez até com um pouco de raiva também, porque a palavra está sendo pregada. Basta que nós venhamos a ouvi-la e nos convencermos da vontade do Pai. Se não entendermos assim, nós seremos engolidos, seremos derrotados. Iremos parar, vai falar a palavra de Deus do inferno. Então não há outro caminho, não há outra opção. Então não relute contra a vontade do Senhor, não fuja desse Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, se humilha cada dia mais, para que Ele apareça, para que Ele seja o Deus da tua vida. Eu vou dizer isso sempre. Por isso eu acho que ainda há algo de errado na minha vida, e por isso estou pedindo ao Senhor: me muda também. Se a minha parentela olha para mim, não estou falando de você, não estou falando de ninguém, estou falando de mim, e não se convence desse Deus, ainda há algo a acontecer de sobrenatural sobre a minha vida. Se as pessoas ainda olham para mim e falam: eu não quero ir naquela igreja, eu não quero conhecer esse Deus, eu não quero servir esse Jesus que Ele serve. Se as pessoas que me rodeiam ainda não veem isso, ainda há algo que Deus precisa me mudar. E por isso eu faço questão de citar isso antes de que os elementos sejam servidos, para que eu tenha a chance de me arrepender. E eu digo aqui: me arrependo, Pai, pelos meus erros. Mas eu não quero dizer isso sozinho não, quero que você diga daí de onde você está também, porque é você e Deus. Eu me arrependo da vida que eu tenho levado, eu me arrependo do que eu tenho feito com meu cônjuge, eu me arrependo de toda a frieza do meu coração, eu me arrependo, porque essa é a vontade do Pai. E isto é ser igreja, isso é querer ouvir Deus. Eu quero só lembrar que o capítulo 11, em Hebreus, ele vai nos apresentar a galeria dos heróis da fé. Olha de quem nós estamos falando: dos heróis, olha a palavra, dos heróis da fé. Se esses que eram e que são considerados por Deus os heróis da fé, você imagina eu e você. E esse capítulo aqui, se você ler ele todinho na sua casa, ele vai te mostrar que nós devemos, de uma forma corajosa, esta é a palavra, de uma forma corajosa, nos apegar firmemente, eu disse firmemente, a essa fé em Jesus que nós pronunciamos, mas não vivemos. Mas lembra que eu falei que apesar de nós não vivermos ainda, Ele é misericordioso e fiel para conosco. Então glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito, porque entendo eu que essa não era a intenção apenas do autor de Hebreus, não, mas também era a intenção de Deus. Eu disse de Deus, em nos apresentar estes exemplos de fé na tua palavra.
E isso fica declarado ainda mais no capítulo 10, principalmente nos versos 36 a 39. Hebreus 10, 36 a 39. Eu quero que você leia comigo. Vocês precisam o que, igreja? O que nós precisamos então, igreja? Todo mundo aqui é crente em Jesus. Todo mundo aqui já fez alguma coisa um dia por um outro. Alguns aqui hoje nada fazem, não tem tempo. Mas todo mundo já serviu nesta igreja em algum ministério, mas não perseveraram. Vocês precisam o que, igreja? Mas o pastor fez isso comigo, o diácono falou isso para mim, o obreiro fez isso, o líder fez aquilo. Mas nós precisamos o que, igreja? Mas o meu marido, mas nós precisamos o que, mulheres? Mas a minha esposa, pastor, nós precisamos o que? Perseverar. Mas está todo mundo desistindo. Todo mundo desistindo de Deus. Todo mundo desistindo do cônjuge que há pouco tempo atrás dizia que foi Deus que deu. Ué, Deus se enganou? Um monte desistindo da igreja. Ué, uma igreja no qual tanto abençoava. Tempo para você pensar no que você tem desistido. Eu estou dando tempo para você lembrar por que você não faz mais o que você fazia. Mas é você com Deus aí, não é comigo. Mas eu quero te dar uma oportunidade, porque nós estamos dizendo que nós vamos ceiar, que nós vamos sentar a uma mesa. A uma mesa no qual não é a da nossa casa. A da nossa casa já é santa. Mas a mesa no qual nós estamos a assentar aqui é outra. É diante do Pai. É diante de Deus. Vocês precisam o que, igreja? Então diga: eu preciso perseverar. Não desistir. Jamais. Alguém disse aí, essa é a palavra. Que você saia com esta palavra, perseverar. Perseverar, que você durma e você pense nesta palavra, perseverar, perseverar. Que amanhã você, ao encontrar com as tuas fraquezas lá no teu trabalho, você diga perseverar, perseverar. As pessoas vão olhar e vão dizer: esse cara está maluco. Mas você sabe o que está acontecendo com você. Persevere em Deus, persevere em fé. Um dia desses eu recebi uma fechada ali e eu perseverei. Eu não xinguei. E falei: perdoa-me, papai, porque eu já pensei. Perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, vai dizer o verso 36, o que, igreja? Alcancem a promessa. Que promessa é essa, igreja? A eternidade, a nossa alma, o livramento do Senhor em relação ao inferno. Mas não é só para a gente pensar nisso não, gente. Olha só o que eu quero dizer para vocês. O que nós temos feito? Eu sempre digo isso porque Deus tem colocado isso no meu coração, e eu preciso dizer aqui nesta noite: fazemos pouco pelas almas que nos rodeiam, fazemos pouco pelas vidas que dizemos que amamos. Mas a Bíblia vai dizer que se eles não aceitarem a este Cristo Jesus, eles irão padecer do inferno. Então o que nós temos feito para sermos canais de Deus aqui neste lugar?
o que é a nossa parentela, o que os nossos amigos, o que os nossos vizinhos, o que os jovens da nossa rua, porque a gente pensa só na tristeza das drogas, da prostituição, da bebedice, mas não é só essa que eu quero falar. Essa eles serão livrados, como muitos jovens que aceitaram a Cristo nesses congressos. Mas agora eles vão olhar para mim e para você. Eles chegaram aqui, centenas de jovens. Eles estão a olhar para nós, na condução da nossa vida. E talvez muitos deles se afastem do Senhor pelos nossos erros. E nós vamos um dia dar conta de cada vida que assim fazemos.